Tá, agora a gente vai entrar nessa parte mais farmacológica. A gente vai só dar um direcionamento para aquilo que interessa para nós, tá? Que é a farmacologia dos eicosanoides. Ó, é tão importante a palavra eicosanoide que é o título do capítulo, tá? Eico, do grego, quer dizer 20, porque são moléculas com 20 átomos de carbono. Tá, muitas dessas moléculas são fosfolipídios, tá? Então eicosanoides são fosfolipídios, tá? Então ela vai ter uma parte que é lipídica e um grupo fosfórico. Essa aqui é a parte lipídica. E essa é o grupo, né, fosfórico dela. Então é fosfolipídios. Eicosanoide o que é? É proteína? Não. É carboidrato? Não. É fosfolipídio. A gente está falando de fosfolipídio. Tá? E quem que é essa molécula chave, o nosso protagonista? É o ácido araquidônico. Tá? Aráquide quer dizer amendoim. Né? Por quê? Porque tem muito esses fosfolipídios nessas moléculas, ok? Como no amendoim, amêndoas, ok? Tá. Então, os fosfolipídios, tá? Os fosfolipídios, eles vão estar na membrana da célula, tá? Depois a gente vai entrar. Lembre isso. Fosfolipídio, onde é que está? Na membrana. Membrana da célula. Membrana celular. A célula tem uma membrana, né? E esses fosfolipídios que estão ali vão originar ácido araquidônico. Então o ácido araquidônico é um fosfolipídio, faz parte. Só que ele deriva de alguns fosfolipídios. Ok? Então ele tem o que você tem que gravar para você? Tem fosfolipídio na membrana, esse fosfolipídio vira ácido araquidônico. Só isso. Fosfolipídio vira ácido araquidônico. Não precisa falar mais nada. Só isso que eu quero que você grave. Fosfolipídio vira ácido araquidônico. Ok? Esse ácido araquidônico, ele vai seguir várias vias diferentes. Vias enzimáticas diferentes. A gente vai ter a via que vai produzir as prostaglandinas, os tromboxanos, tá? Que é a via da ciclooxigenase, aonde vai agir quem? Aonde vai agir a aspirina, aonde vai agir os FANs, nimesulida vai agir não esteroidal, ok? E vai agir quem? Então as prostaglandinas servem para inflamação também, né? São anti-inflamatórios não esteroidais. E o tromboxano, ele serve para agregação plaquetária, para coagulação, para coagular o sangue. São todos derivados do ácido araquidônico. Todos derivados do ácido araquidônico, que o ácido araquidônico é direcionado na via da ciclooxigenase, da COX. Então, quando a gente fala de COX, a gente está falando da transformação do ácido araquidônico em quem? Em prostaglandina, em prostraciclina, né, que não interessa muito, e o tromboxano. Então, o tromboxano serve para agregação plaquetária. Por isso que a aspirina, ela é um antiagregante também, porque ela inibe o tromboxano. O tromboxano, né? E a gente vai ter as prostaglandinas. Então aqui, ó, essa via aqui do ácido araquidônico é extremamente importante. Por quê? Porque vai agir celecoxib, rofecoxib, vai agir a nimesulida, vai agir o diclofenaco, sim, né? Vai agir a aspirina, né? E o ácido araquidônico, ele pode pegar uma outra via agora, que não é a via da COX, é a via da LOX, L-O-X, LOX, que é a via da lipoxigenase. Não é mais a via da ciclooxigenase, que é essa via aqui, agora é a via da lipooxigenase, que vai produzir leucotrieno, tá? Que tem uma ação muito inflamatória também. Então a nossa aula vai se basear nisso. Uma questão só de curiosidade. Esses fosfolipídios, muitos são introduzidos com a dieta. E quando você introduz esses fosfolipídios, quando você dá o ômega 3 e o ômega 6, tá, você vai shiftar o ácido araquidônico para vias enzimáticas diferentes, que são vias enzimáticas menos inflamatórias. Então o ômega 3 e o ômega 6, ele agem como anti-inflamatórios também. Por quê? Porque eles vão direcionar esse ácido araquidônico para vias não inflamatórias. E se você consumir outros fosfolipídios, que é uma classe, um grupo, né, que são mais inflamatórios, você pode direcionar o que? Esses fosfolipídios à produção através de vias muito mais inflamatórias. Então a alimentação, ela participa do processo inflamatório. E o ômega 3 e o ômega 6
são moléculas que agem como anti-inflamatório. Tá? O ômega 3 e o ômega 6, porque direcionam o ácido araquidônico para outras. Tá. Então, como é que... Aqui que a gente tem que lembrar aqui, então. Esse é o mecanismo aqui. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque não interessa para você. Então, a gente tem o fosfolipídio na membrana. Né? O fosfolipídio na membrana, a gente vai ter a produção do ácido araquidônico. O fosfolipídio vira ácido araquidônico. Fosfolipídio vira ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai ser o quê? A gente tem a via da ciclooxigenase, que a gente vai ter o FANS e o COX-CYP, que vão formar as prostaglandinas. Mas para nós interessa quem? Para nós interessa essa via aqui, ó. Essa via aqui, ó. Essa via aqui, ó. Do leucotrieno. Tá? Onde é que está a via do leucotrieno? Tromboxano. A via do leucotrieno não está nessa imagem. Enfim, a nós interessa a via do leucotrieno, tá? Que o ácido araquidônico vira leucotrieno. Tá. Seria da LOX, então. Seria a via da LOX. Essa via aqui, ó. Da LOX. Tá? Via da lipooxigenase. Tá? Aqui, essa é a via do leucotrieno. Ó. Então, a gente vai ter o quê? A gente tem a membrana celular, com seus fosfolipídios. Quando tem um estímulo, tá? Mas esse tipo de estímulo? O estímulo alergênico da asma. Tá. É o antígeno, tá falando de asma? É o antígeno. Isso pode ser qualquer parte da inflamação, mas pode ser trauma, pode ser vírus, pode ser qualquer coisa. Mas nesse caso da asma é o antigênio. Tá. É o alergênio. Né? O alergênio. Então ele vai estimular. Então vai ter o alergênio. Ou também, né, é o alergênio. Você lembra só o alergênio. Daí esse fosfolipídio vai virar ácido araquidônico, que a gente vai ter a via da lipooxigenase. O primeiro remédio que foi criado foi esse Xilelton, tá? Que foi utilizado. Foi o primeiro, só que foi abandonado porque dá alguns efeitos colaterais hepáticos. O que ele fazia? Ele inibia a lipooxigenase. Ele inibia a LOX. Só que não deu certo. Enfim, vamos continuar a nossa via. O ácido araquidônico vai virar uma série de moléculas, tá? E essa série de moléculas vai dar o grupo de quem? Vai dar o grupo dos leucotrienos. Então esse leucotrieno é produzido dentro da molécula, dentro da célula, através desses processos enzimáticos. Daí o que acontece? Esse leucotrieno, que são vários tipos, então assim, o C, o D, o F, o E, são vários tipos de leucotrieno. Leucotrieno, a sigla é LT. Leucotrieno C, leucotrieno D, mas para nós interessa o leucotrieno E de novo. Ó, o E4. Esse 4 aqui é porque tem 4 duplas ligações. Ó. Porque se a gente for ver a molécula, uma dupla ligação, outra dupla ligação, outra dupla ligação, outra dupla ligação. Então ele é 4. Então é leucotrieno E4, que é o final, é aquele que interessa para nós. Então o fosfolipídio virou ácido araquidônico, foi na via da LOX, tem uma série de intermediários que não interessa, vai formar o leucotrieno E4, dentro da célula. Dentro da célula. Então o que vai fazer? De qual célula isso daqui vai ser? Vai ser as células quais? O eosinófilo, que a gente falou, o basófilo, que a gente falou, o mastócito, que a gente falou. Lembra que a gente falou que na fase inicial a gente falou, olha, vai ter o helper 2, vai estimular com interleucinas o eosinófilo, que vai produzir leucotrieno. O helper 2 vai produzir interleucinas, que vai estimular o mastócito, que vai produzir leucotrieno. Então eles são as fontes, tá? E daí o que acontece? Um vai produzir com o outro, tá? Um vai produzir com o outro, e daí o que ele vai fazer? O eosinófilo produz, e esse leucotrieno vai no mastócito. O mastócito produz e vem no eosinófilo. Então eles ficam trocando leucotrieno. Vai na célula epitelial, vai nas células do vaso para chamar mais células do sangue para o tecido, que a gente falou, aquele processo, né, de transmigração da esterase. Então ali cria o quê? Cria um aglomerado, todo mundo produz leucotrieno. O eosinófilo produz leucotrieno e esse leucotrieno vai no mastócito. O mastócito produz leucotrieno e vem no eosinófilo. E vai no linfocito também. Então cria o quê? Todo mundo produz leucotrieno. Porque é uma via muito antiga, então as células ainda produzem, mantém, todo mundo produz. Então cria-se um pabum. Agora o que acontece? Esse leucotrieno, quando a célula produz o leucotrieno, tá? Principalmente o eosinófilo, tá? O eosinófilo é que... Se você tem que lembrar quem produz leucotrieno, você fala eosinófilo. Tá? Mastócito, pode esquecer. Você não pode esquecer o eosinófilo. O eosinófilo é a fonte de leucotrieno.
O mastócito e o eosinófilo. O que ele vai fazer? Esse leucotrieno vai sair da célula, né? Vai sair do eosinófilo. O eosinófilo é uma célula. Vai sair do eosinófilo e vai se ligar em outras células. Como faz uma molécula para se ligar? Através de um receptor. Então aqui a gente vai ter um receptor nas outras células, né? Então o eosinófilo produziu, saiu do eosinófilo, olha o leucotrieno está caminhando, vai chegar lá na outra célula, no mastócito, no linfócito B, né? Como é que ele vai interagir com essa outra célula? Através do receptor do leucotrieno, que é um receptor específico para o leucotrieno. É aqui que entra o montelukast. O montelukast ele vai ser o inibidor de quem? O inibidor do receptor do leucotrieno. E quando eu inibo esse receptor aqui, eu não vou ter todas essas manifestações aqui. A broncoconstrição eu não vou ter, porque leucotrieno causa broncoconstrição, porque ele vai estimular a célula muscular lisa a contrair. Lembra que a gente falou que a broncoconstrição é célula muscular lisa do brônquio que causava a broncoconstrição, que contraía? Sim. Como é que o leucotrieno ele estimula por quê? Porque vai ter o receptor do leucotrieno nas células musculares. Então eu vou inibir. Vai ter nas células endoteliais o receptor do leucotrieno. Então o eosinófilo produz leucotrieno, chega no receptor das células endoteliais, ou seja, as células do vaso, né? Eu vou inibir. Então a célula não vai mais migrar. Não vai do sangue para o tecido. Eu não vou ter mais o quê? Eu não vou ter mais edema da mucosa. Então o montelukast, ok, e o zafirlukast, que são duas moléculas iguais ao lukast, eles são inibidores do receptor do leucotrieno. Então eles não vão agir na produção do leucotrieno. Sim. Eles vão agir no quê? No efeito do leucotrieno. Tá? Então essa é a síntese e a função dos leucotrienos, entendeu? Então isso é extremamente importante. Agora, o que acontece? Essa é a via da lipoxigenase, né, que a gente falou para você, que eu falei para você. Então o que acontece aqui, ó? O que acontece aqui, ó? Então, ó, vamos supor que o sistema aqui que a gente tem que lembrar, tá? O sistema que a gente tem que lembrar. Então, ó, vamos imaginar aqui que essa é o eosinófilo, tá? O eosinófilo ele vai, o fosfolipídio da membrana, né, vira ácido araquidônico, vai na via da LOX, tá entendendo? Sim. Fosfolipídio, ácido araquidônico, via da LOX, lipoxigenase, forma o leucotrieno E4. Leucotrieno E4. E daí o que ele vai sair? Esse leucotrieno ele vai sair da célula e vai para as outras células, né? Nesse caso aqui, ó, a célula endotelial, a célula do vaso, vai estimular a célula do vaso, né, a rechamar todas as células que estão no sangue, mais eosinófilos que estão no sangue, o eosinófilo está no sangue, né? Para ir para o tecido, para ir para a parede do brônquio, causando mais edema. Então quando eu bloqueio isso, eu bloqueio a inflamação, eu bloqueio a broncoconstrição, eu bloqueio o edema, eu bloqueio a diapedese. Enfim, para concluir, lembre-se, né, leucotrieno, tá, os leucotrienos causam também vasoconstrição, o leucotrieno causa edema, o leucotrieno causa permeabilidade vascular, então passa muita coisa do vaso para o tecido, né, e causa também causa dor e hipergeusia, que aqui não entra nada, entra nas outras inflamações, mas na asma não tem dor, o cara não tem dor. Tá, então vamos concluir, tá, com uma tabelinha, tá, que é a tabelinha que, esses são as moléculas, né, o zafirlukast e o montelukast, são inibidores dos receptores, né. Aqui a gente vai ter uma tabela, tá, do, pena que tá virado, vamos ver se dá para virar, aqui, ó, desses remédios aqui, ó. E daí a gente terminou. Aqui, ó. Então, o montelukast e o zafirlukast são moléculas antagonistas do receptor de leucotrieno. Qual que é o mecanismo? Inibir o receptor de tipo 1, tá? Para que se usa? Se usa para asma, tá? E se usa para rinite alérgica, principalmente o montelukast, porque vai inibir esse processo, que é a mesma coisa, só que na via aérea superior, é no nariz, no nariz, tá? Quais que são os efeitos colaterais sérios que pode dar? Hepatite, tá? Não é hepatite viral, não é hepatite
da hepatite B, hepatite C. Não é hepatite viral. É uma hepatite química, como reação inflamatória ao remédio. Então, o montelukast pode dar hepatite. Então, eu tenho que monitorar a função hepática dele. Montelukast, hepatite. Montelukast, hepatite. Montelukast, ele pode dar um problema do vaso, uma vasculite. Tá? Ele dá efeito colateral. Eu dou remédio, tem um efeito colateral. Hepatite, vasculite. Hepatite e vasculite. Efeito colateral. Efeito adverso do remédio. Tá? Ele pode dar distúrbios gastrointestinais. Então pode dar diarreia, pode dar náusea. Então gastrointestinal, vaso e fígado. Então gastrointestinal e fígado e vaso. Vasculite, hepatite, distúrbio gastrointestinal. E, em último caso, o sistema nervoso também pode dar até quadro de alucinação e agitação. Raríssimos, mas pode dar. Sistema nervoso central, hepatite, né, gastrointestinal e vasculite. Tá? Qual que é a contraindicação principal? São poucas contraindicações. Mas a contraindicação, quando eu não posso dar. Quando eu dei a primeira vez, o paciente teve manifestação de hipersensibilidade. Ele é alérgico ao montelukast. Que é reações idiosincráticas. Então, por exemplo, vamos supor, eu dei o montelukast pro cara, o cara teve febre, começou a ter rash, mancha no corpo. Tá? Chama-se rash, R-A-S-H, rash cutâneo. Né? Então começou a dar uma dermatite, ficou vermelhão. Eu não posso dar mais. Até o choque anafilático. Raro. Mas se eu dei a primeira vez, o cara teve febre, o cara ele teve rash cutâneo, o cara teve um choque anafilático, ele tem uma hipersensibilidade ao montelukast. Então não dou mais. Essa é a contraindicação do remédio. Tá? Então as considerações terapêuticas finais, qual que é? Não são indicados para forma aguda. Tá? Então o cara tem um ataque agudo, eu não uso isso. Ataque agudo eu vou usar beta-2 agonista, formoterol, salbutamol, que a gente nem falou nada. Né? E a gente vai manter com glucocorticoide, como budesonida. Tá? Budesonida, triamcinolone, né? Que são os corticosteroides que vão inibir o processo inflamatório. Isso é o que eu vou usar. Tá? Em casos muito graves, eu uso até adrenalina, aminofilina. Tá? Mas isso a gente não entrou nisso porque não interessa para você. Tá? Então, na asma aguda se dá montelukast? Não. Na asma aguda não se dá. Se dá na terapia de manutenção. Que é melhor para vocês. Porque ele vai ter ataque agudo raramente. Eu tenho que manter ele. Então, ele compra mais remédio. Então, montelukast serve para quê? Para ataque agudo? Não. Serve para? Manutenção. Ok. Tá? E geralmente não são apropriados como monoterapia. Eu não posso manter ele só com montelukast. Fala, não, você não precisa tomar mais beta-2, você não precisa mais de budesonida, você não precisa mais disso. Não. O montelukast é um remédio que é auxiliar aos outros. Ele não substitui o beta-2. Ele não substitui o glucocorticoide. Não. Eu uso ele em pacientes que não respondem bem ao beta-2, que não respondem bem ao glucocorticoide. Eu dou o beta-2 e o glucocorticoide, que é a primeira que eu tenho que dar para eles. Mas se o paciente não responde bem, eu junto o montelukast. Então é uma terapia de associação. O montelukast tem que ser associado à terapia, entendeu? Então isso é extremamente importante. Tá? As duas drogas, montelukast e usafirlukast, são excretadas no leite mamário. Então às vezes a mulher tem asma, né, e vai amamentar o filho. O filho está tomando montelukast, porque sai pelo leite. Tá? Então esse é o quadro geral